Paz do Senhor, juvenis, paz do Senhor aos demais que nos acompanham. Louvado seja o nosso Deus, que nos proporciona essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Sua Palavra. Nesse trimestre nós estamos estudando a lição, a revista Avivamento para a Juventude. E como é maravilhoso essa oportunidade que Deus nos tem dado para estudar um tema tão sublime como esse, irmãos. Como nós precisamos, em nossos dias, de que Deus mova por seu Espírito e traga à nossa nação um avivamento, não é verdade? Hoje nós iremos estudar a aula de número 3, que é Raízes do Avivamento na História da Igreja. Assim como nas demais aulas, nós temos nessa aula 3 objetivos. O primeiro objetivo é afirmar a importância de estudarmos a história dos avivamentos. O segundo objetivo, apresentar as características do movimento puritano, um movimento tremendamente usado por Deus no passado. E o terceiro objetivo é apontar as características do movimento pietista, que também foi um outro movimento que Deus levantou para tirar a sua igreja, o seu povo, da letargia, da frieza espiritual. Então nós iremos falar sobre esses 2 movimentos. Vamos então ler o nosso texto áureo, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Você que está em casa nos acompanhando, pode acompanhar aí com a sua Bíblia. O texto diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5. Né? Então acompanhe comigo. O texto diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Bendito seja Deus pela sua palavra. Eu quero nesse momento te convidar a fazermos uma oração e depois nós estaremos entrando propriamente na lição. Senhor, como nós carecemos da tua graça, Senhor. Estamos vivendo tempos turbulentos, trabalhosos, tempo de trevas, tempo de frieza espiritual. Tempo, Senhor, onde a verdade da tua palavra tem sido rejeitada. Ó Deus, nos ajude. Eu peço que o Senhor venha falar por meio dessa aula, que o Senhor fale aos nossos corações poderosamente, que todos quantos, Senhor, estão acompanhando essa aula, sejam abençoados pela tua graça, sejam, Senhor, curados pela tua palavra, sejam levados à fé no Senhor Jesus Cristo por meio do Evangelho. Que o Senhor venha, Senhor, nos purificar dos nossos pecados. Que o Senhor venha nos encher do teu Espírito Santo. Que o Senhor traga um avivamento no nosso meio, na vida de cada um de nós particular. E que as nossas vidas, Deus, sejam um canal de bênção, por meio do qual outras pessoas serão alcançadas. Eu te louvo e te glorifico, Senhor, porque o Senhor é bom e é da vontade do Senhor que todos os homens chegam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, Deus, fala conosco, pois nós carecemos de ouvir a tua voz. Eu oro assim e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, vamos então dar continuidade aqui. Acompanhem comigo na sua revista a parte sintetizando, que é a síntese ou resumo da nossa lição, e também a introdução.
A Igreja de Cristo atravessou grandes tempestades em sua história. A intensidade dessas ondas que atentaram contra o barco da Igreja foi diferente ao longo do tempo, mas a bússola que a levava às águas tranquilas sempre apontou para a mesma direção, isto é, a centralidade da palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ao alertar o jovem Timóteo sobre tempos turbulentos, 2 Timóteo 4,3, aconselhou: pregues a palavra, 2 Timóteo 4, versículo 2. A introdução. Quando falamos da história da igreja, podemos usar duas imagens para algumas lições: as âncoras e as raízes. A história deve gerar em nós raízes e nunca âncoras, pois estas nos prendem, mas aquelas, ou seja, as raízes, nos nutrem. O convite desta lição e de outras é para você mergulhar na história dos avivamentos, a fim de que juntos testemunhemos a realidade desses eventos na Igreja de Cristo. E para dar início, veremos o puritanismo e o pietismo. Você já ouviu falar desses dois movimentos? Então veja bem, irmãos. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, guiado, instruído pelo Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito de Deus, dá algumas orientações ao jovem Timóteo. Timóteo era seu discípulo e ele escreve a carta a segunda carta a Timóteo, dando a ele algumas instruções muito importantes. Ele vai dar um alerta a Timóteo. Primeiro ele diz: Timóteo, virá tempos turbulentos, tempos trabalhosos, tempos em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, elas rejeitarão a verdade do Evangelho. E elas amontoarão para si, Timóteo, mestres, segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos. Elas, como que comichão nos ouvidos, não irão querer ouvir a verdade. E elas amontoarão para si pessoas que irão falar apenas aquilo que elas querem ouvir. Paulo dá esse alerta a Timóteo e depois ele vai instruir Timóteo como ele deve reagir a isso, como ele deve se portar diante de tais situações de tantas trevas. Ele diz: Timóteo, pregue a palavra. O antídoto, a resposta que você tem que dar a essas pessoas, a maneira como você tem que se comportar nos momentos de trevas, nos momentos de frieza espiritual, nos momentos onde a igreja estiver sendo bombardeada por heresias, é pregar a palavra, pregar o santo evangelho. E essa instrução, irmãos, é válida para todos os tempos. Não é uma instrução válida apenas para o jovem Timóteo, a quem Paulo escreveu primariamente. Não é uma instrução válida apenas para a igreja do primeiro século. Essa instrução é válida para todos os cristãos de todos os tempos, até a vinda do Senhor Jesus. Essa instrução de pregar a palavra foi feita para nós, que estamos aqui hoje, que somos cristãos, que temos a palavra de Deus. Nós precisamos, nos momentos turbulentos, pregar a palavra. E por isso é importante estudarmos a história. Pois estudando a história dos avivamentos, podemos ver como os cristãos do passado responderam aos momentos turbulentos, aos momentos quando aconteciam desvios doutrinários, aos momentos de frieza espiritual, aos momentos em que as heresias estavam entrando na igreja. E nós iremos perceber algo incomum em todos os tempos. Iremos perceber que eles responderam a esses momentos por meio da palavra de Deus e por meio da oração. Eles amavam a palavra, eles conheciam a palavra, eles pregavam a palavra e eles tinham uma vida intensa de comunhão com Deus por meio da oração. Por isso precisamos estudar a história da igreja e copiar os acertos, o comportamento deles, o amor que eles tinham pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Então, há dois erros que nós devemos evitar ao estudar a história da igreja. Primeiro, é o erro de desprezar a história. Nós não podemos desprezar, irmãos,
a história dos avivamentos. Desprezar a história da igreja é desprezar a obra do Espírito Santo. Porque Deus usou poderosamente seu povo no passado. E nós temos muito a aprender com eles. Vou dar um exemplo aqui muito simples, muito básico. Há muita coisa que nós temos a dizer sobre isso. Mas uma coisa básica. Imagine que você olhe para um texto da Escritura e você lê esse texto e chega a uma determinada conclusão a respeito desse texto. Você o interpreta de uma determinada maneira. E você fala, glória a Deus, Deus me deu sabedoria para interpretar esse texto. E aí você para e pensa, vamos ver o que os cristãos do passado até hoje disseram sobre esse texto. E ao analisar, ao estudar, você percebe que a única pessoa que interpretou esse texto dessa maneira foi você. Entendeu? Então você jamais poderá ser orgulhoso e dizer, não, todo mundo estava errado. Eu estou correto. Você não pode fazer isso. Isso seria presunção, seria um orgulho terrível. Nós dependemos das pessoas que Deus usou no passado também para o nosso crescimento. Deus usou essas pessoas para que nós aprendêssemos com ela, para que seguíssemos os seus exemplos bons e para que não cometêssemos os seus erros. Então nós devemos estudar a história da igreja com cuidado, sem desprezar a história. Um outro erro que nós devemos evitar é nos tornarmos apenas teóricos. É o erro de não praticarmos o que aprendemos. Nós não estamos estudando história da igreja apenas para ter um entendimento intelectual sobre o passado, sobre os cristãos do passado. O motivo de estudarmos a história dos avivamentos é para que também vivamos as experiências extraordinárias, maravilhosas que os cristãos do passado viveram. E Deus pode fazer também conosco o que fez com eles. Deus pode nos dar experiências semelhantes. Por isso diz aí na revista que o convite dessa lição e de outras é para que você mergulhar na história dos avivamentos, a fim de que juntos testemunhemos a realidade desses eventos na história de Cristo. Juntos testemunhamos essa realidade. O que Deus fez no passado, Ele pode também fazer no nosso meio, na nossa vida. Então, para dar início, nós veremos o puritanismo e o pietismo. Você já ouviu falar sobre esses dois movimentos? Vamos lá então, vamos ao primeiro tópico da nossa lição. A importância de conhecermos a história dos avivamentos. Um cristão sincero dos séculos XVI e XVII na Inglaterra, ou nos séculos XVII e XVIII na Alemanha, que lesse o texto de Paulo a Timóteo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Um cristão que lesse esse texto certamente haveria de reconhecer os traços de sua geração, pois ao lermos hoje, no século XXI, reconhecemos os traços da nossa. Para responder à sua geração, o apóstolo dos gentios aconselhou ao jovem pastor: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4,2. E ainda completou: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então há 3 lições importantes aqui. Primeiro, nós precisamos reconhecer os traços da nossa geração. Você, analisando a geração em que você vive, você conhece e reconhecer as características, os traços da nossa geração? Pois bem, nós estamos vivendo numa geração, num tempo chamado de pós-modernidade. E há algumas características muito interessantes, para não dizer, ou melhor, e muito ruins da nossa época. Quero citar algumas aqui para os irmãos. Primeiro, a irracionalidade. As pessoas hoje, elas não gostam de pensar. Elas querem apenas sentir.
Mesmo os cristãos, que deveriam ser pessoas reflexivas, pessoas que amam meditar na palavra de Deus, eles não gostam de pensar, em sua maioria. Eles querem sentir apenas. Por isso é tão difícil para muitos passar 10 minutos diante da palavra de Deus, diante da Escritura, lendo um texto bíblico, fazendo um devocional diário, meditando naquela palavra, orando sobre aquela palavra, lendo bons livros. Por isso é difícil parar para refletir sobre as doutrinas bíblicas, sobre o que o Deus quer e o que Deus não quer para as nossas vidas. Por isso é tão difícil quando você dobra os seus joelhos para orar e você não consegue ficar 5 minutos de joelhos, porque você não tem o hábito de estar diante de Deus, de meditar na sua palavra. Você não quer pensar, refletir. Você quer tudo pronto, tudo fácil. Nós estamos vivendo nesse tempo, irmãos, um tempo de irracionalidade. Não porque as pessoas não têm capacidade para pensar, mas elas não têm disposição mental. Elas não querem pensar. Elas são preguiçosas intelectualmente. Elas querem tudo pronto. E aí é muito fácil ficar horas diante de uma televisão, ficar horas vendo séries, vendo filmes, ficar horas diante de um celular, nas redes sociais. Porque ali as mensagens vêm todas prontas, você não precisa refletir, você só precisa olhar e receber aquilo. E os cristãos se tornaram preguiçosos intelectualmente. Isso reflete em sua vida e conduta. Uma outra característica da nossa época é o relativismo moral e ético. Vivemos um tempo onde tudo é relativo, dizem eles. O relativismo, irmãos, é uma filosofia que ensina que tudo é relativo. Nada é absoluto, não existe verdade absoluta. A verdade depende do ponto de vista de cada um. O que é verdade para uns não precisa necessariamente ser verdade para outros. O que é verdade para mim não precisa necessariamente ser verdade para você. Ninguém detém a verdade. Cada um tem a sua verdade. Isso é o relativismo. Uma outra característica é o pluralismo, que decorre do relativismo. Ora, se tudo é relativo, consequentemente teremos uma pluralidade de opiniões acerca de um mesmo assunto. E todas as opiniões devem ser consideradas como corretas. Não existe absoluto. Então, todas as ideias que as pessoas têm, todas as opiniões, todas as conclusões a que elas chegam são igualmente verdadeiras. Dessa forma, por exemplo, eu posso pegar um texto da Escritura, olha onde isso vai dar. Eu pego um texto da Escritura e interpreto de uma maneira. Você pega e interpreta de outra maneira. Outro pega esse mesmo texto e interpreta de outra maneira. E no final das contas, todos estarão certos. Ninguém está errado, porque não existe absoluto, cada um tem a sua verdade. E essa pluralidade de ideias é verdade para todos. Consequentemente, o resultado prático disso é que ninguém estará errado em sua conduta moral, ou seja, não existe pecado. Estamos numa geração em que o pecado tem sido abolido. O pecado tem recebido outros nomes. Tem recebido o nome de tropeço, de erro. Mas as pessoas se ofendem quando dizem que elas pecaram. Porque mesmo muitos cristãos não suportam ouvir a palavra pecado. Eles foram influenciados por esse relativismo, por essa pluralidade de ideias. E eles não conseguem se dar conta de que são pecadores e que estão pecando contra um Deus santo. Mas a Bíblia diz, em Isaías 5:21, ai dos que são só sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Deus julgará todas essas coisas. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Outra característica é o ecumenismo. Infelizmente, essa
filosofia relativista e pluralista invadiu a igreja. E muitos, influenciados por essas ideias, acabaram aceitando que outras religiões não cristãs também podem estar com a razão. E aí nós vamos ouvir frases do tipo: ninguém é dono da verdade. Você já ouviu isso, não é? Com certeza você já deve ter ouvido alguém dizer isso. Ninguém é dono da verdade. E eles dizem: nós cremos que Jesus Cristo é o Salvador. Nós cremos que Jesus Cristo é o Salvador, mas não podemos afirmar que Ele é a única forma de salvação. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único Salvador, porque também debaixo do céu nenhum nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus. É de ideias como essas que nasceu esse movimento chamado ecumênico, no qual todas as doutrinas são verdadeiras, mesmo que elas entrem em contradição. E é por isso que nós vemos católicos, protestantes, espíritas, budistas, e por aí vai, várias outras religiões, todos de mão dadas, dizendo que o importante é que você é uma pessoa boa. O importante é você ter fé. Mas fé em quem? Só há salvação em Jesus Cristo. E a verdade está em Sua palavra. Fora dele e fora da Sua palavra não há salvação. O resultado prático disso tudo, de todas essas características que eu citei aqui, é que por causa dessas ideologias, a homossexualidade deixou de ser encarada como um desvio moral, como um pecado moral, e se tornou uma opção de vida. É uma escolha agora ser homossexual. O adultério deixou de ser traição e se tornou uma aventura. O sexo pré-conjugal, isto é, o sexo fora do casamento, antes do casamento, inclusive entre jovens da igreja, deixou de ser um pecado para se tornar uma experiência válida. O aborto deixou de ser um assassinato e se tornou um direito constitucional que a mulher tem sobre o seu próprio corpo. E aí eles dizem: é meu corpo, minhas regras. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai desses, porque eles prestarão conta diante de Deus. Então, primeiro devemos reconhecer os traços da nossa geração. Segundo, devemos reagir a tudo isso pregando a palavra. Pregando a palavra. Essa foi a instrução que o apóstolo Paulo deu ao jovem Timóteo e a nós. Os tempos estão difíceis. As heresias estão se levantando. A palavra está sendo desprezada. As pessoas só querem ouvir sobre bênção, bênção, bênção. Elas não aceitam que são pecadoras. Elas desprezam o senhorio de Cristo. Elas professam que creem em Jesus, mas vivem uma vida completamente longe da vontade de Deus. Então, Timóteo, então, Sérgio, então, cristão, prega a palavra. Porque a palavra pode mudar isso. Porque por meio da palavra eu posso transformar tudo. Porque por meio da palavra pode vir um avivamento e acabar com essas trevas. A luz pode raiar outra vez. Prega a palavra. Essa é a instrução que Deus nos dá por meio do apóstolo Paulo na sua palavra. Terceiro, devemos viver a palavra. Não basta apenas reconhecer os tempos em que estamos vivendo e pregar a palavra. Nós precisamos também viver a palavra. Se não vivermos o que pregamos, irmãos, ninguém nos ouvirá. Seremos pedra de tropeço, motivo de escândalo.
E a Bíblia diz que para aqueles que causam tropeço, é melhor que amarrem uma corda no pescoço uma mó de atafona, uma pedra grande, e lance-se junto com ela no fundo do mar. Nós temos, irmãos, que conhecer o nosso tempo, pregar o Evangelho para essa geração, mas vivermos aquilo que estamos pregando. Você tem vivido o que você prega? Você tem pregado, primeiro, e segundo, você tem vivido o que você prega? Ou você prega algo, mas não vive, mas vive em desobediência à palavra de Deus? Vamos aí para o segundo subtópico, influenciando a nossa geração. Foi exatamente isso que os puritanos e os pietistas fizeram. Assim, eles marcaram a sua geração e deixaram um legado para muitas outras. Diante do reconhecimento do mesmo quadro funesto, cabe-nos hoje escolher a mesma saída, ou seja, uma renovação dos nossos valores morais e espirituais centrados na palavra. Então, como eu disse no início, nós estamos estudando a história dos avivamentos, não apenas para termos um conhecimento teórico, um conhecimento intelectual, mas para praticarmos a verdade da palavra de Deus, para vivermos o que eles viveram no passado, para influenciarmos a nossa geração, como eles influenciaram as gerações do passado. E eu pergunto a você, você tem influenciado as pessoas com quem convive? Ou você tem sido influenciado por elas? E se você tem influenciado, que tipo de influência você tem sido para essas pessoas? Uma boa ou uma má influência? Você tem feito através da sua vida, da sua conduta, das suas palavras, do seu comportamento, de como você se porta quando é confrontado, quando é afrontado, quando te desprezam? O seu linguajar é puro? A sua vida reflete Cristo? Você tem se comportado de tal maneira e vivido de tal maneira que as pessoas se sentem compungidas a correr para Cristo? Elas se sentem constrangidas quando pecam perto de você? Ou você tem vivido de tal maneira que professa ser cristão, mas as pessoas olham para você e elas querem correr de Cristo, porque elas não querem ser um cristão como você é? Porque elas olham para você e não há diferença entre elas que estão vivendo uma vida de promiscuidade, de pecado, e você? Que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de influência você tem sido para as pessoas à sua volta? Agora, se você tem sido influenciado, eu te pergunto, que tipo de pessoas têm exercido influência sobre a sua vida? Cristãos? Pessoas piedosas? Maduras? Pessoas que amam a Deus? Que amam a palavra de Deus? Que têm uma vida exemplar? Ou você tem sido influenciado por pessoas imorais? Ou você tem curtido o que essas pessoas imorais curtem? Você ri dos seus gracejos? Você ri das suas piadas indecentes, imorais? Você quer se vestir, ou deseja se vestir como eles se vestem? Você apoia, concorda, se deleita nas suas práticas pecaminosas, nos seus gestos obscenos? Que tipo de pessoa tem influenciado a sua vida? Isso vai demonstrar que tipo de pessoa você é, se você é ou não um cristão verdadeiro. Porque aqueles que foram transformados por Deus, esses são filhos de Deus e vivem conforme a palavra de Deus. Nós precisamos acordar, irmãos. Não podemos viver de qualquer maneira. Deixe-me colocar da seguinte maneira. Eu quero
tentar descrever aqui 3 tipos de pessoas e quero que você pense em qual delas você se encaixa melhor. Primeiro, você ama a palavra de Deus e ama estar diante de Deus em oração? Você ama e se deleita nas coisas de Deus? Você ama estar nos cultos? Você ama a comunhão com os irmãos? Quando você está ouvindo a palavra, o seu coração se alegra, você se quebranta, você quer mais da palavra de Deus? Você tem visto que na sua vida você tem crescido em maturidade, em amor a Cristo? Você tem rejeitado o pecado, vivido uma vida exemplar, sido um exemplo para as pessoas à sua volta? Você é esse tipo de pessoa? Se sim, não tenho motivo algum para duvidar que você seja um cristão verdadeiro. E eu te digo, continue amando a palavra de Deus. Continue se relacionando com Deus por meio da oração. Continue se relacionando com seus irmãos em Cristo. Continue orando pelos perdidos, porque Deus pode fazer coisas extraordinárias por meio da sua vida. Segundo, você é alguém que, mesmo com dificuldades, tem lutado para viver uma vida agradável a Deus? Eu não estou dizendo que esse primeiro que eu citei aqui é alguém que nunca erra, irmãos. Todo cristão, por mais puro que seja, erra. Mas eu estou retratando alguém que cresceu mais em maturidade, que está mais fortalecido na rocha. Mas o segundo aqui, você é alguém que está lutando, mesmo com suas limitações e dificuldades, para viver uma vida agradável a Deus? Você tem realmente, som do seu coração nesse momento, reflita e responda para si mesmo com toda sinceridade, você tem realmente desejado conhecer mais a Deus? Quando você peca, você se entristece, você sente profundamente uma tristeza por ter pecado contra Deus, por ter quebrado a sua lei? Você deseja ser santo? Você tem orado por isso, lutado para isso? Se você disser que sim, mesmo com todas as suas limitações, eu digo, você é um cristão verdadeiro e Deus ama você, a despeito das suas fragilidades e fraquezas. Deus te ama como Ele ama o seu próprio filho. Continue lutando, se esforçando, clamando a Deus. Continue se esforçando para ler a Escritura, para meditar nela, para vivê-la. Porque ainda que você se sinta fraco, Deus pode fazer uma obra poderosa na sua vida. Ele não apaga o pavio que fumega. Veja que coisa linda nós lemos aqui na revista. O tópico, o parágrafo lá embaixo diz: a história dos avivamentos é um testemunho vivo de que a frieza, a apostasia e as trevas que cercaram a igreja nunca puderam impedir o sopro de Deus no meio do seu povo. Quando a chama parecia se apagar, aquele que não apaga o navio que fumega soprava o seu espírito e assim a chama voltava a arder. Deus não apaga o pavio que fumega. Se há uma chama no seu coração, ainda que ela esteja fraca, clame a Deus e Ele soprará o seu espírito e encherá você do Espírito Santo. Ele te renovará e você será poderosamente usado em suas mãos. Louvado seja Deus. Terceiro, você é alguém que está na igreja, ou alguém que sequer frequenta uma igreja, mas é indiferente ao cristianismo? Quando você está no culto, como você trata a palavra de Deus? Você fica todo o tempo olhando para o relógio, na expectativa de que o culto acabe logo? Você é alguém que só lembra de orar a Deus e olhe lá quando acaba de acordar ou quando vai dormir? Obrigado, Senhor, por esse dia que se inicia. Obrigado, Senhor, por esse dia que termina. Ou será que você é alguém que nem isso faz? Você é alguém que tem dificuldade em ter comunhão com seus irmãos? Que tem dificuldade em perdoar? Que tem dificuldade em amar os seus irmãos?
em suportar as suas fraquezas? Você é alguém que tem vivido na prática do pecado? Alguém que se diz cristão, mas vive continuamente na prática dos mesmos pecados? Se você é esse tipo de pessoa, eu te clamo, em nome de Jesus, arrependa-se. Arrependa-se, porque você não é um filho de Deus. Não pense que você tem um bom coração. Não pense que você está salvo porque faz alguma beneficência a alguém. Se você não entregar a sua vida a Cristo, e se você não for transformado pelo Espírito Santo e não andar segundo a palavra de Deus, você não verá a Deus, você não será salvo. Mas eu te convido nesse momento, creia em Jesus Cristo. Porque o Jesus que me salvou, o Jesus que me tirou do lamaçal do pecado, Ele pode tirar você também. Ele pode salvar você também. E Ele salva. Creia em Jesus Cristo e você será salvo. Terceiro subtópico, vendo o tempo com discernimento. Apesar das diferenças percebidas nas experiências históricas de avivamento, algumas marcas comuns podem ser atestadas. Reconhecer tais marcas pode sinalizar a veracidade da experiência, protegendo-nos do perigo de chamar de avivamento aquilo que não passa de uma euforia humana ou mera extravagância emocional. Então veja bem, sempre há diferenças percebidas nas experiências históricas de avivamento. Sempre há alguns elementos diferentes. Todavia, há algumas marcas comuns em cada avivamento. Em cada avivamento, na Bíblia ou na história, há marcas que são comuns, que sempre se repetem. Então precisamos reconhecer essas marcas a fim de que não sejamos enganados, como diz aqui na revista, e chamemos de avivamento o que na verdade não passa de euforia humana ou mera extravagância emocional. Lembra o que eu disse no início sobre irracionalidade? Que as pessoas hoje estão mais interessadas em sentir do que em pensar? Pois então, se nós formos esse tipo de pessoa, se estivermos preocupados apenas em sentir, poderemos ser facilmente enganados. Facilmente enganados. Eu não estou desprezando, irmãos, os sentimentos. Deus nos deu sentimentos e nós devemos sentir, mas primeiro devemos entender para depois sentir. Nós entendemos quem Deus é, o Deus santo e justo, entendemos que somos pecadores, entendemos que Ele nos resgatou por meio do Evangelho de Cristo, por sua morte na cruz do Calvário. Então nós sentimos um profundo quebrantamento, um amor por Deus, um amor pelos perdidos. Nós pensamos, entendemos e sentimos, não é o contrário. Infelizmente, irmãos, a maioria do que é chamado de mover do Espírito no meio evangélico não é obra do Espírito. Não é obra do Espírito. As pessoas estão rodopiando, estão pulando, estão caindo no chão, mas elas se levantam e continuam na prática dos mesmos pecados. Elas não têm mudança de vida. Elas continuam com os mesmos comportamentos pecaminosos, com o mesmo linguajar impuro, amando aquilo que o mundo ama. Como você tem sido na sua vida social, fora do convívio da igreja? Você tem amado aquilo que o mundo ama? Você, jovem, juvenil, que está me ouvindo, você tem amado, acolhido no seu coração, desejado aquilo que o mundo ama, acolhe e deseja? Nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados por mero emocionalismo. Como saber, então,
se é ou não obra do Espírito Santo? Primeiro, devemos estudar a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus, irmãos. Ela é a nossa regra de fé e prática. É isso que esses puritanos e pietistas faziam. Precisamos analisar como os avivamentos aconteceram tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Porque é daquela maneira que eles sempre irão acontecer. E aí, segundo, nós estudando a história dos avivamentos, nós iremos perceber que as mesmas marcas encontradas na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, marcas que atestam, que testificam, marcas que provam que a experiência foi uma obra do Espírito Santo, essas mesmas marcas são encontradas também nos avivamentos na história. Deus sempre deixa marcas para que não sejamos enganados. E nós precisamos conhecer, primeiro, a palavra de Deus, segundo, o modo como ele agiu na história, porque nós perceberemos que, embora haja elementos diferentes, há muita coisa em comum que não pode ser tirada. Vamos então para o nosso segundo tópico da lição, o puritanismo nos séculos XVI e XVII. Acompanhe comigo na sua revista. Primeiro subtópico, como o movimento começou. Em termos históricos, o puritanismo foi um movimento reformador que surgiu na Inglaterra em meados do século XVI, durante o período da Rainha Elizabeth. O objetivo desse movimento foi o de reformar as bases morais, espirituais, litúrgicas e cerimoniais da Igreja Anglicana, aproximando-a doutrinariamente da Reforma Protestante e afastando-a da Igreja Católica, bem como purificá-la de seu sincretismo religioso num claro retorno à Palavra de Deus. Então, veja bem, falando aqui da Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixa suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Inicia-se então o que conhecemos como Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um protesto aos abusos do clero e a tentativa de reformar vários pontos doutrinários da Igreja Católica Romana, e trazer a igreja de volta às Escrituras Sagradas. Essa foi a Reforma Protestante. Como fruto da Reforma Protestante, em meados do século XVI surge o movimento puritano, ou o puritanismo. O nome puritanos, às vezes chamados de precisão, era um termo de desprezo atribuído ao movimento por seus inimigos. Então eles não eram chamados de puritanos como um elogio, mas como uma maneira de zombar, de desprezá-los. Assim como os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, como uma forma de desprezo. Eles são cristãos porque eles se parecem com o Cristo. Cristão. Foi uma forma de desprezar os cristãos, chamando-os de cristãos. Assim também foi com os puritanos, porque queriam viver uma vida pura, uma vida centrada na palavra de Deus. E os pecadores não suportavam isso. O objetivo dos puritanos era que a igreja anglicana tivesse um retorno claro à palavra de Deus. Eles percebiam que havia um sincretismo religioso, havia muita mistura. A igreja anglicana estava muito semelhante à igreja católica romana. Então eles queriam eliminar todas as cerimônias e práticas que não eram fundamentadas, que não eram enraizadas na palavra de Deus, e queriam trazer a igreja anglicana completamente à palavra. O segundo subtópico aí, os puritanos e o convite social. Os puritanos e o contexto social. Além da igreja, o movimento puritano também buscava uma pureza na família e na sociedade. Em sua teologia, destacavam-se 4 visões fundamentais. Primeiro, a salvação mediante a graça de Deus, Efésios 2:8. Efésios 2:8 é aquele versículo, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então eles destacavam primeiro a salvação por meio da graça mediante a fé. Enquanto que o catolicismo ensinava que o homem é salvo pela fé mais obras, o homem precisa fazer algo para ser salvo, os puritanos disseram não, a Bíblia ensina isso não. A Bíblia ensina que você é salvo pela graça por meio da fé somente.
e como resultado da sua salvação, você vai praticar boas obras. Segundo, a suficiência das Escrituras para todas as áreas da vida. Salmos 119, verso 9. É o texto que diz: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Então eles enfatizavam a autoridade das Escrituras sobre todas as áreas da nossa vida. É pela palavra de Deus que você vai andar no caminho da justiça. Terceiro, a igreja manifesta o que está posto nas Escrituras, reduzindo o prestígio da tradição. João 17:17. Jesus ora em João 17:17 e ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a tradição da igreja precisa estar sempre submetida à palavra de Deus. A tradição não é inerrante e nem é infalível. Ela pode ser boa em muitos aspectos, mas há aspectos em que ela vai falhar. Mas a palavra de Deus é inerrante, é infalível e é suficiente. Então a tradição precisa sempre estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Quarto, a sociedade seria um todo unificado para que Deus fosse glorificado em todas as áreas da vida humana. 1 Coríntios 10:31. Portanto, 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, mais uma vez, a ênfase dos puritanos é que não somente a igreja, mas também a família e toda a sociedade deveria andar em conformidade com a lei de Deus em todas as coisas. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Vamos para o subtópico de número 4, puritanos de maior destaque. Dentre eles temos William Perkins, mais à frente William Ames, temos também Richard Sabes, temos Thomas Goodwin e John Bunyan, são os puritanos citados aqui. Não conseguiremos falar de todos eles, mas eu quero brevemente aqui citar sobre John Bunyan. John Bunyan, irmãos, foi um puritano que ficou 12 anos preso por pregar o Evangelho. Ele olhava da grade da prisão e ele tinha uma filha cega que estava sozinha. E ele via a sua filha mendigando na rua para poder sobreviver. E a pessoa que o guardava chegava para ele, o carcereiro, por assim dizer, e dizia: Senhor Bunyan, se você disser para mim hoje que você não pregará mais o Evangelho, hoje mesmo você será liberto. E ele olhava para aquela situação, olhava para sua filha mendigando, e ele dizia: se você me soltar hoje, hoje mesmo eu estarei pregando o Evangelho. Louvado seja Deus. Esse homem ficou 12 anos preso, e no tempo que estava preso escreveu uma das obras mais fantásticas já escritas na história da humanidade. Escreveu o livro O Peregrino, um livro que relata de forma magistral, maravilhosa, a vida de todo cristão. Todos nós deveríamos ler esse livro várias vezes. Esse livro é fantástico, é o livro mais vendido depois da Bíblia Sagrada. O Peregrino, esse homem fez isso. Um homem com pouquíssimo estudo, um paneleiro, mas cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da fé em Jesus Cristo. Por último, nosso ponto 3, o pietismo nos séculos 17 e 18. Então, já é dado o nosso tempo, eu não vou ler aqui os 3 pontos, mas vou fazer um comentário rápido sobre isso. Mais de um século depois, nasce na Alemanha o pietismo. Tanto o puritanismo da Inglaterra como o pietismo da Alemanha tiveram uma tarefa em comum. Que tarefa era essa? Combater o cristianismo nominal. O que é um cristão nominal? Cristão nominal é o indivíduo que professa com os lábios a fé em Cristo, mas não pratica o que professa. Ele é um cristão só de nome. Ele diz que é cristão, mas ele não vive de acordo com a palavra de Deus. Isso é um cristão nominal. Então nós precisamos compreender, resumindo toda a lição aqui, a nossa necessidade de aliar a fé à prática. Se você é um crente, um filho de Deus, você precisa viver aquilo que você professa.
O que você professa deve estar de acordo com a palavra de Deus. E a sua vida deve estar de acordo com aquilo que você professa crer. Do contrário, você não pode ser considerado um cristão. Hoje, irmãos, mais uma vez, o nominalismo está presente na igreja. A frieza espiritual está presente na igreja. As heresias estão presentes na igreja. As trevas estão invadindo o meio cristão. E nós precisamos, mais uma vez, do sopro do Espírito Santo. E vamos clamar, vamos buscar a Deus, vamos nos alegrar em Deus, vamos amar a Sua palavra, porque o Espírito pode soprar dos quatro cantos e encher os nossos corações, transformar as nossas vidas e nos usar poderosamente para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a salvação dos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, encerrando essa lição. Antes eu quero rapidamente te convidar a ofertar para a obra do Senhor, para a manutenção da casa de Deus. Você que está nos assistindo, que não é membro da nossa igreja, sinta-se à vontade, se você quiser também ofertar, que o Senhor possa lhe retribuir. Está aí na tela o número da conta bancária, também a ferramenta do PicPay. Você pode escolher um desses meios e estar ofertando também na casa de Deus. Não deixe de ofertar, meu irmão. A oferta é uma bênção. O que Deus nos dá é dele, nós somos apenas mordomos. Então vamos ofertar com generosidade, com alegria, para ajudar na manutenção da obra de Deus. Também quero te pedir a estar compartilhando aí o vídeo com outras pessoas. Se Deus falou com você, Ele pode também falar com outras pessoas. E pessoas podem ser alcançadas por meio dessa ferramenta que Deus tem usado tão maravilhosamente. Então compartilhe o vídeo, dá um like aí, dá um like para que o vídeo seja mais exibido no YouTube, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado, Senhor, porque eu estou certo de que, a despeito das minhas fragilidades e fraquezas, o Senhor é soberano sobre tudo. O Senhor tem me amado. O Senhor tem amado cada um dos seus filhos. E o Senhor pode usar poderosamente a ministração dessa lição para falar a cada coração. Eu peço, Senhor, por cada um desses alunos que me ouviram, por cada pessoa que está acompanhando essa aula nesse momento, para que o Senhor as abençoe poderosamente, para que o Senhor cure aqueles que se encontram enfermos, Deus, para que o Senhor desperte aqueles que estão frios espiritualmente, para que o Senhor salve, Senhor, aqueles que estão perdidos, que estão em trevas, cujos olhos estão cegos por causa do pecado, que eles creiam no maravilhoso, no poderoso, no sublime Senhor Jesus Cristo, porque somente no Senhor há salvação, porque nenhum nome foi dado debaixo do céu entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Mas o nosso Senhor, Ele se entregou por nós no Calvário, Ele nos resgatou, Ele nos salvou e Ele salva. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela sua eterna salvação. Eu te louvo, Deus, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.